Vamos lá agora para 1 Coríntios capítulo 14. Diz assim: os dons de profecia e de línguas. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento de coisas inanimadas, que produzem sons, tais como a flauta ou cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado, se os sons não forem distintos. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se ora em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei. Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Mas mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente entre vocês. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em línguas, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês?
São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Gente, eu amo essa parte, com decência e ordem. Né? Aqui vai falando bem sobre o dom de falar em línguas, né? Muitas pessoas acham que não deve falar em línguas, e aqui não está dizendo isso, pode se falar sim. O que não pode é simplesmente estar ali só falando em línguas, não falar o que o outro entende, né? E aí de que é que adiantar? Você está apenas ali orando com Deus, né? Então, assim, o falar em línguas, você deve, quando você estiver orando em casa, se você tem o dom de orar em línguas, estiver orando, você ora, você fala em línguas. Até se você estiver na igreja, você está ali em oração com o Senhor, não tem problema nenhum. Se o pastor está ali pregando e tudo, e no momento ele sente necessidade, sente vontade de orar em línguas, o Espírito Santo, ele se enche tanto que ele fala, não tem problema nenhum. Ele pode falar sim, ele está ali se comunicando com o Espírito Santo naquele momento. Ele não pode simplesmente só pregar em línguas, porque aí ninguém vai entender, né? O que está querendo dizer aqui é exatamente isso, né? Que devemos sim falar de forma clara para que os crentes e os descrentes, eles entendam, né? Para que aquela palavra, ela venha fazer morar em si e ela venha trazer arrependimento, ela venha trazer consolo, ela venha mudar a pessoa que está ouvindo, né? E aqui também, algumas pessoas vão dizer, a mulher não pode pregar, porque o pessoal também tem essa mania de dizer que não pode, mas isso não existe. Deus levantou várias mulheres para falar. O que está falando aqui em submissão é o quê? Normalmente, quando a mulher ela vai falar, ela está em submissão ao seu esposo, né? Tá junto ali com o seu esposo dá para ela ali o poder dela poder falar, poder estar profetizando. Fale, profetize. A gente tem mais aqui pregar o evangelho. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, né? Deus nos deu o dom de falar, de ministrar em cima de pessoas. Deus levantou Débora, levantou Esté, levantou tantas mulheres na Bíblia para levar o evangelho, para falar, para trazer pessoas para ele. Então não tem problema nenhum de falar, tá? Então a gente pode sim estar falando, cada vez mais a gente precisa sim estar ministrando a palavra de Deus para que as pessoas possam ter entendimento do que diz na palavra de Deus, né? Então aqui foi o que eu entendi aqui da palavra, falando um pouco para vocês o que eu realmente tenho entendido, né? E se ficou alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários e a gente aprender um pouco mais, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês.